Continuando então, agora nós vamos compreender isso seguindo esses versículos que têm algumas palavras assim meio surpreendentes, que como é que pode dizer Paulo se mutilem, dizer se mutilem completamente? Nós estamos estudando a Carta aos Gálatas na Paróquia São Sebastião, esse é mais um vídeo, parece que é o terceiro, pegando o capítulo 5 e o capítulo 6, para a gente amarrar a compreensão, nós estamos lendo junto e conversando esses textos de modo muito interessante. Já vimos que o que a fé em Paulo é algo que move para o novo, que ensina e que gera vida nova, é algo surpreendente e ousado. Também vimos que Paulo nos coloca uma palavra diferente sobre a questão do mal e do pecado. É algo que está além da nossa força. E o bem nós fazemos pela força de Deus, está ao meu alcance, ele vai dizer na carta aos Romanos, querer o bem. Mas fazer o bem eu faço pela graça de Deus. Deixo de fazer o bem que quero para fazer o mal que não quero. Essa dinâmica é extremamente complexa de entender, sobretudo nessa sociedade polarizada que diz que é pelo merecimento que a gente tem direitos humanos para humanos direitos, mas nunca vi uma bobagem tão grande, né? Quem de nós somos direitos? Nós somos todos imperfeitos, como diz Paulo. Claro que temos que ter um combate constante, e é isso que Paulo vai dizer no outro canto. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A vida é esse combate, como lá na carta aos Efésios, vestir as armaduras da fé. E aí ele coloca a palavra de Deus como espada. Então pronto, a fé, portanto, é isso aí, um combate. E ela não é, portanto, desprovida de ética, de atitude, como ele está namorando aqui. A fé ativada pelo amor, como nós vimos, estamos seguindo duas traduções, a do Peregrino e para os dias de hoje, para a gente conseguir compreender a palavra melhor. Então, quando fala que eles se mutilem, eu falei, mas como é que pode falar um trem desse? Será que ele está mandando eles se suicidar, cortar um pedaço do corpo? Na verdade é isso, mas está assim, e quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de vez. É um culto que tinha lá no termo grego, então ele dá uma palavra esquisita para eles, né? Guiados pelo Espírito, vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não tomeis a liberdade como estímulo do instinto. A liberdade como estímulo da carne, se pegar na tradução que todo mundo tem da CNBB, mas do instinto ou da natureza humana, como diz a tradução para os dias de hoje. Mas, então, eu não posso ter a liberdade, em outras palavras, seria libertinagem. Antes, servir uns aos outros no amor. Olha o que diz a tradução para o dia de hoje. Para vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Ou seja, eu vou viver por conta de ganhar dinheiro, eu não vou querer saber ajudar o outro, não querer saber, né? Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha bem, é uma tradução linda, ajuda a gente a compreender aquele mesmo texto que colocou carne e falou, meu Deus, o que é isso? Agora está tudo fácil, né? O versículo 14. Pois toda a lei se cumpre com um preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas atenção, se vos mordeis e devorais mutuamente, acabareis consumindo-vos todos. Nem precisa comentar, né? Eu vos recomendo que hajais segundo o Espírito e não executeis os desejos do instinto. Aí a outra tradução, que é dos dias de hoje, que é muito mais fácil, né? Todas as duas são maravilhosas. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeçam aos desejos da natureza humana. Viu? Então, aqui a gente não confunde as coisas. Jesus falou, é a minha carne, tomar e comer. Então, eu não estou querendo confusão com essa palavra de Jesus. Então, a palavra carne é o mesmo verbo que está lá no grego. Agora, o significado é diferente. Então, aqui não tem confusão. A natureza humana a gente entende muito bem. Quando a gente fica querendo só... tem a sexualidade, mas tem a prostituição. Tá? Aquele que busca o Espírito de Deus vai conduzir para o amor, para o cuidado. Nós sabemos que hoje tem muitas manifestações da sexualidade. E se essas manifestações, isso é meio ousado, traduz cuidado, traduz amor, traduz respeito, devemos respeitar também. Né? Então, isso é muito importante. Agora, outra coisa é quando ela se traduz numa música de funk que canta um monte de palavras que denigre todas as pessoas, que denigre todo o dom de prazer e de alegria que Deus deu e transforma tudo numa podridão. Aí, não preciso dizer, né? É uma coisa terrível. Pois o instinto tem desejos contrários do espírito e o espírito tem desejos contrários do instinto.
Quando usa instinto aqui, você já sabe que na sua usa a palavra carne, e quando falar lá, você sabe que pode ser substituir essa palavra por instinto ou por natureza humana, que aí você entende com muito mais facilidade. E tão opostos são que não fazeis o que quereis, que é o mesmo que está lá no texto da carta aos Romanos, que Paulo cita o tempo todo. A gente não faz o que quer. E Freud diz também, nós fazemos o que o inconsciente manda. Só que aqui o que Paulo está colocando é que essa força da carne, essa força nossa do inconsciente, além dela, tem mais coisa na religião, né? Que não é só uma terapia, que não é só um domínio do inconsciente, que não é só um domínio das nossas pulsões, é muito mais. E a pessoa que é viciada, por exemplo, né? Ela sabe que se continuar fumando vai morrer, mas ela continua, ou que se continuar usando a droga, né? Como é que se liberta do crack? Como é que se liberta, né, da cocaína? Não é simples. Ela quer, ela sabe que precisa, mas não consegue. Conversa com eles para vocês verem. Mas, se o Espírito vos guia, não estáis sujeitos à lei. As ações do instinto não manifestas, as ações do instinto, ou as ações da natureza humana, são manifestas. Fornicação, indecência, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, invejas, cóleras, discórdia, facções, ciúmes, bebedeiras, comilanças, coisas semelhantes. E faz uma lista enorme. Eu vos previno, como já vos preveni, que quem pratica isso não herdará o reino de Deus. Então a fé de Paulo é sem obras? E que obras Paulo está falando? E que lei Paulo está falando? Viu? Que a coisa amplia a compreensão? E que, portanto, é preciso entender que a fé é ativada pelo amor. E quando ele fala as obras do amor, ele vai colocar daqui a pouco. Pelo contrário, o fruto do Espírito é amor. Aí coloca primeiro amor, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mas o Espírito de Deus produz o amor, né? Modéstia. Eu gosto mais quando fala produz, ou fruto, o Espírito de Deus produz amor, alegria, ou o fruto né? Quando produz, que é a tradução para o dia de hoje, fica muito bonito. Então eu tenho que plantar e cultivar, que aí vai produzir. Senão eu vou falar assim, não, basta eu me conectar com o Espírito, eu já vou começar a amar, eu já vou começar a ter paciência, eu já vou começar a controlar minha concupiscência. Não, senhor. Eu tenho que cultivar isso. A tradução para o dia de hoje é muito bonita, essa tradução, sabe? Eu tenho que cultivar. Eu não é que eu vou ganhar automaticamente do Espírito essas coisas. É um exercício, é um combate que Paulo coloca o tempo inteiro. É uma corrida, então trata de treinar. Eu hoje, por exemplo, com o sedentarismo que eu estou ultimamente, se eu resolver correr, as minhas pernas vão desmontar sozinho. Então, assim, eu preciso começar a fazer um exercício e um controle, né, para poder chegar lá. A modéstia, o autodomínio, contra isso, não há lei. Então, portanto, é o amor que vai fazer com que eu consiga a humildade, com que eu consiga autodomínio, com que eu consiga vencer. E eu não sou dependente da lei. Isso aqui tem que nascer de um autoconhecimento, uma vida investigada, de uma espiritualidade, de uma fé. E aí Paulo coloca, não é só uma terapia psicológica, não é só uma ética. Na carta aos Colossenses ele coloca muito bonito. Ele faz ele elenca as virtudes e depois ele diz, mas sobretudo, amai-vos. E é pela força de Deus e o dom de Deus que eu vou conseguir praticar o que diz a ética, o que diz a filosofia, o que diz a psicologia, tudo que se prega de uma vida feliz e boa, eu vou conseguir, não é só por um esforço humano, é por uma graça de Deus. Ao mesmo tempo, o mal, eu vou conseguir não praticar o pecado, o que é errado, o que é não errar o caminho do amor, para pegar o termo original do significado grego da palavra pecado, não é só porque eu quero, por um esforço meu. São Paulo coloca querer o bem, eu posso querer, mas a minha natureza humana, o meu instinto, as condições de cultura, as condições que tem e o mistério do mal me seduz. Aí é a fé, portanto. A fé que lança-se ao novo e que lança-se na certeza de que Deus não vai pegar detalhes, mas vai pegar a força e a coragem e a ousadia. Porque se olhar as coisas que Paulo fala, tem hora que ele fala coisas absurdas aqui, né? Ele fica bravo demais, velho. Os que são de Cristo crucificaram o instinto com suas paixões e desejos, né? Crucificou a carne, crucificou a natureza humana, mas buscou a inspiração maior do bem e do amor. Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. Não sejamos vaidosos, provocadores, invejosos. Ajuda mútua, irmãos. Se alguém é surpreendido, ajuda mútua aqui entrou aqui como é um título. Na hora que eu coloquei tudo, ela mudou, né? Irmãos, se alguém é surpreendido num delito, vós, os espirituais, corrigi-o com modéstia, ou seja, com humildade.
No entanto, vigia a ti mesmo, para que também não seja tentado. Na verdade, assim, coloque-se no lugar do outro. Porque podia ser vocês. O Papa Francisco usa muito isso. Ah, tem um preso lá, mete o pau nele. Mas cuidado, porque amanhã pode ser você. O que ele fez, qualquer um de nós podemos fazer. A nossa natureza nos move para fazer o mal. E nós fazemos o bem por obra e graça de Deus. Mas a qualquer momento nós podemos perder a capacidade de vigilância e fazer o mal. Então, essa atitude de Paulo, aí fala assim, então a fé sem obras, que Paulo prega, não é. Mas e o que Lutero falou? É exatamente o que Paulo falou, porque Lutero confundiu e acusou a gente de fazer a fé, que ele falou, somos só pela fé e não pelas obras, porque no tempo medieval, os cristãos católicos estavam semelhantes aos judeus na prática da pureza e do judaísmo naquele tempo. E Lutero falou, não, mas vocês confundiram tudo. Não é uma obra exterior. É uma obra de cuidado, é uma obra de amor, é uma obra de carinho que nasce e que vence a si mesmo, liberta-se a si mesmo. E isso é maravilhoso. E aí nós já estamos no capítulo 6 e Paulo coloca de modo bonito, carregai os fardos uns nos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí, ó, ele usou de novo a palavra lei, só que agora de Jesus. E aí, para não ficar grande, nós vamos continuar no próximo.